Boa tarde, pessoal. Boas horas para quem nos acompanha online também. Eu intitulei a minha apresentação aqui, o meu relato de experiência, como explorando as diversas línguas em português, educação linguística em português, língua pluricêntrica, na Universidade de Hanoi, chamamos Hanu, certo? Eu trouxe algo assim, talvez não tão embasado nos meus slides, teoricamente, depois vocês podem fazer perguntas, podemos trocar figurinha, mas eu foquei muito nessa questão do relato de experiência e do contexto, né? Falar como que é o contexto lá. Então eu fiz um roteirinho aqui, só pensando nos 3 pontos principais. Falar do contexto de prática, explicar um pouco quais são as circunstâncias do leitorado Guimarães Rosa ali. Falar de alguns pontos conceituais, mas tentar não elaborar muito. E partilhar, então, um pouco do material, um pouco das aulas que eu tenho, da forma que eu tenho desenvolvido o trabalho em Hanoi. Né? Então, aqui eu trouxe só uma representação para a gente pensar um pouco sobre essa distância, né, esse movimento, né, contextualizando um pouco. Então, saindo do Brasil e indo para o Vietnã. Então, é uma distância aí geocultural muito grande. E também, para nós, eu acho que quando nós vamos a um novo posto, temos que nos readequar em vários níveis. Né? Um deles, eu acho que é o fato de que eu trabalhava no Brasil com português brasileiro. Eu trabalhava bastante no projeto de português, língua de acolhimento. Então, questões de português de Portugal, português de outros espaços, né, português angolano, enfim, não apareciam muito, né, porque eu estava pensando especificamente no contexto ali, porque os alunos sabiam que eles estariam ali, iriam se estabelecer no Brasil, iriam, inclusive, se estabelecer em Curitiba, né, então eu ensinava o piá, porque era o que ia ser usado ali, né, pensando assim, daí. Mas no Vietnã, claro que é muito diferente. No Vietnã, eu estou falando ali, pensando em alunos que não sabem bem quais oportunidades eles vão ter de trabalho, né? Estão estudando uma graduação em língua portuguesa, numa universidade especializada na área de línguas, já que tem uma história nessa área. São 10, 12 graduações em línguas diferentes, né? E tem vários perfis ali. Então, assim, ali eles pensam em português de uma forma mais ampla. Então, tem outras questões que vão aparecendo, né? Só dando alguns exemplos dos vários pontos. Coloquei aqui algumas fotinhas. Então, a minha experiência era na Universidade Federal do Paraná e na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba, ambas, né? Graduação na UTF e depois mestrado e doutorando na Federal do Paraná. E ali uma fotinha da Hanu, né? A Hanu está se expandindo para outras áreas, mas ela tradicionalmente tem cursos na área de línguas. E é bastante interessante também observar quais são os cursos mais procurados, por exemplo, quais são os cursos estabelecidos. Então, por exemplo, há uma graduação em russo e há a possibilidade dos alunos estudarem mestrado e doutorado em russo ali na Hanu, mas não existe o mesmo em português, por exemplo. Né? E, curiosamente, existem cursos da língua tailandesa, mas não existe graduação. Né? Então, existem várias questões ali que é interessante de observar e que nós não conhecemos, nós não esperamos. Né? E para a Ásia, eu acho que é se deparar com muitas surpresas, porque nós temos imagens, às vezes, de lá que não tem relação direta com a realidade depois. Então, eu saio da UTFPR com um contexto todo de formação focado em ser professor. Então, também é outra diferença grande. Né? Eu fiz uma licenciatura em Letras Português e Inglês, 4 anos, para ser professor. E na UTFPR era um perfil muito, muito claro. Né? Você poderia trabalhar com outras coisas, mas a formação aqui é pensando em professor de línguas. E lá eu trabalho com um bacharelado, que eu chamei assim, em português, né? Em português, também de 4 anos, mas os alunos têm diferentes interesses. E a gente tem que tentar atender a essas diferentes vocações que os alunos trazem, muito diferentes daquelas que eu tinha, com as quais eu tinha experiência. Trabalhei também como professor na UTF depois. E questões culturais também que aparecem. Né? Então, por exemplo, estamos muito acostumados, eu acho, trabalhando no Brasil, com alunos adultos que são participativos, que são ativos, e eu coloquei entre aspas, eles correm atrás. Né? Então, essa é uma coisa diferente que ninguém havia comentado, conversado comigo em nenhum momento antes.
e que eu fui percebendo cada vez mais, e depois conversando com as pessoas, né, pessoal da Ásia aí, trocando e percebendo algumas coisas em comum, né, que os alunos são adultos, são, em idade, mas a gente está em um contexto em que eles não são tratados como adultos, né, na forma que a gente entende adulto. Então tem uma diferença ali já. Alunos que são mais quietos, mesmo sendo uma aula de língua, né, e às vezes muito apáticos. E muito passivos também em relação ao desenvolvimento do curso. Então, diferenças de contexto também que começam a aparecer. O trabalho, claro, na UTF eu trabalhava com os brasileiros, primeira língua português brasileiro, mas ali trabalho com alunos que falam vietnamita. Então, o Vietnã é uma civilização muito antiga, estabelecida há muito tempo no Rio Vermelho, ali no Vale do Rio Vermelho, mais ao norte, inclusive, mas houve perda de território para a China, e até o sul, né, até a região ali próxima ao Camboja, que é uma região de monções já. Mas a língua é a língua vietnamita, na grande maior parte da população. Então, é uma turma bastante homogênea. Outra coisa diferente para mim, que trabalhava com grupos heterogêneos menores. E os alunos são, como eu falei, graduação, né? São 2 turmas que entram anualmente, uma pela manhã, uma pela tarde, quase 40 alunos. Também são turmas maiores para se trabalhar com língua. E uma diferença, mais uma diferença, eu estou listando diferenças aqui, né? Vocês estão vendo uma lista de coisas. Uma das diferenças também é o perfil, eu acho, na Ásia, porque o nosso trabalho é de desenvolver proficiência linguística, né? Então, o trabalho com literatura a gente vê como um pouco mais distante, difícil de fazer. Fazemos também, mas com muitas adaptações, e não é o foco, né? Aqui eu coloquei uma imagem. Isso aqui, na verdade, é um trabalho de um aluno. Eu pedi, posso usar essa imagem? Achei tão bonita. Ele tinha colocado um efeito, na verdade, né? Bem longe, bem longe. As línguas são bastante distantes, né? E também esse é um grande desafio. Eu vou agilizar um pouco aqui a minha apresentação. Qual é o contexto pensando em corpo docente, né? Eu estava em um contexto de um corpo docente em expansão, os professores doutores. E agora, os meus colegas ali eu tenho um corpo docente mais enxuto, mas ouvindo o pessoal, eu estou percebendo que, na verdade, não é tão pequeno. O corpo docente são 10 professores para trabalhar com... Eu achava que era pouco, não sei, delirei. Mas são professores mestres, mestrandos, vietnamitas. Muitos estudaram em Portugal, né? E aqui começa uma das coisas que talvez tenha me incomodado mais. Porque... Claro que o português brasileiro era bem-vindo pelo estabelecimento do leitorado e até pela característica de que é um leitorado que existe há muito tempo, são 15 anos, algo assim, que o leitorado brasileiro está na RANU. Mas todo o corpo docente trabalha com português de Portugal, essa é a referência deles, muitos estudaram em Portugal, e mesmo quando falamos, essa semana vamos fazer aulas temáticas em lusofonia, eu vi que alguns professores falavam de Portugal ainda, que é o tema que eles já trabalham em todas as aulas deles, mais ou menos, né? Então, é um contexto em que eu via que eu fazia um trabalho pensando em português brasileiro, português angolano, pensando no português pluricêntrico, mas um contexto em que eu não via isso no trabalho dos colegas. Então, né, como fazer isso? E eu tenho desenvolvido muito pensando sozinho. Então, esse momento aqui de relato de experiência, eu pensei em compartilhar um pouco das coisas que eu venho fazendo. E aí vocês falam, nossa, gostei, não gostei, né? O que você está fazendo? Aí me deem uns toques. Porque eu tenho pensado nisso, tenho proposto isso, conversado, né? Mas aí uma das questões, e isso comunica também com as apresentações que nós vimos já hoje, né, pela manhã. A língua vietnamita é muito vista como a língua nacional. Então, é esse paradigma. É a língua nacional, é um povo, uma cultura, uma língua, né? Essa visão. Então, apresentar o trabalho, discutir o trabalho com português língua pluricêntrica, não é uma resistência, né? Mas eu acho, não é uma resistência assim, como é que eu vou dizer, direta, mas é uma dificuldade de entender, eu acho, de sair do paradigma que eles estão acostumados a pensar. Porque até na língua vietnamita, né, você vai falar língua Portugal, né, a forma aqui, sem ter ali a flexão. E muitos alunos se distraem e falam, porque em Portugal, mas e os outros lugares? Né, eles pensam um país e língua de uma forma associada de uma forma muito direta, né. Então, eu tenho pensado em como, por exemplo, a língua pluricêntrica, a gente admite vários centros, né, mas eles pensam uma língua mais monocêntrica, com um centro só.
E mesmo dentro do Vietnã, né, você tem dois grandes centros populacionais, norte e sul, né? E o norte é o privilegiado. Então, assim, é uma supercentralização. Admite pluralidade quando você está falando em pluricêntrica, mas a língua monocêntrica busca unidade, né? E, de novo, língua nacional, né, unidade. Você vê que esse paradigma atrapalha o nosso trabalho. Pensando talvez numa língua internacional, plurinacional, outra forma de pensar, e uma gestão multilateral da língua pluricêntrica, está pensando, né, na CPLP, mas ali uma gestão mais centralizadora, uma visão de língua nacional e talvez imperialista, porque a associação é tão direta entre uma língua e uma nação que você fazer um trabalho que seja que desassocie essas duas coisas é um pouco difícil. O que eu tenho feito, vou pular isso aqui. O que eu tenho feito é fazer uma construção, esse é material de aula, agora eu já estou na parte da partilha, tá? Isso aqui são algumas coisas que eu uso em aula. Então eu pensei, eu tenho que mostrar Brasil começando por mim, eu estou aqui, né? Eu vou fazer essa ponte com eles. Então eles precisam me conhecer, né? Eu preciso falar das cidades, eu preciso mostrar imagens, eu preciso mostrar fotos. E, de fato, eles sempre trazem muitas referências que eles têm de Portugal, porque todo o resto do corpo docente fala de Portugal. Menciona outros portugueses, outros lugares. Então, eu tenho que fazer esse trabalho de construção de proficiência, mais de baixo, pela distância linguística, e também esse trabalho de mostrar referências diferentes, né? Então, eu vim do Paraná. O que é isso, né? E aí você vê que é um trabalho de criar associações que vão construindo em cima do que eles já conhecem e do que eles conhecem no Vietnã, né? Então, como é no Vietnã, são estados? Não são. Né? E é muito interessante eles se virando também para responder as minhas perguntas. Porque se eu falo que no Brasil a gente trabalha ali com uma divisão política de estados, e eu pergunto para eles, às vezes eles não sabem explicar. Né? E aí a aula de português vai se desenvolvendo. Né? Ah, meu Deus, acabou já? Não. Ó, eu vou mostrar só imagens, tá? Aí vai dar 1 minuto só o resto. Então eu mostro para eles desde fauna, né, flora, receitas. Eu tento quebrar alguns estereótipos também, às vezes usando outro estereótipo, tá? Mas pelo menos a gente multiplica. Porque, por exemplo, vindo do sul, até no outono lá eu sinto muito calor. Para mim o outono deles já é quente demais. Então eu falo, gente, eu venho de um lugar que a média é 21 graus Celsius. Né? Se aqui faz sensação fácil de 46 graus Celsius, eu sofro. Né? E aquilo que a gente chama de gamificação, né? Que países vocês, colocou aqui uma pergunta, né? Quais países vocês conhecem que têm português como língua oficial? Mostrar o mapa. Né? Eu percebo que às vezes eles não sabem nem onde ficam os países. Eles decoram uma lista de nomes para colocar na prova, sabe? Coloca na prova lá, assina a lei, pronto. Mas onde é que é? Né? O que tem? Então, nomes de cidades, moeda, bandeira, dados gerais. Ai, desculpa, eu sei, mas eu vou terminar. E um trabalho que também de sistematizar isso, porque também não adianta a gente só colocar. Eu percebi que era muito importante estar sempre retomando com eles. Então, onde que era mesmo? Vocês conseguem lembrar? E fazendo aos poucos. E, de novo, gamificando também. Associando com os lugares do Brasil, os lugares do Vietnã. Então, você tem a MPM ali, um exemplo que eu tirei do Brasil, e a Circle K, que eles têm lá. Né? Cafés, fotos de cafés na minha cidade e na cidade onde eu estou, comida, trabalhando com outros nomes de português, ali eu estava começando ainda, associando com exposições, aqui é uma exposição de arte que tinha um curta brasileiro passando, né? Então vão ver, vão ouvir, né? Povos indígenas, enfim. Carnaval, mas carnaval lá, até o de Curitiba eu coloquei, né? Quem é Curitiba? Não é ninguém, né? E daí, desculpa. Olha, coloquei música, trabalho com música, com regiões, tá? Mas eu só queria mostrar, eu achei que ia ser rápido, desculpa. Ai, gente, mas ia ser rápido. Terminei.